001, a Lei Estadual número 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás, estabelece normas aplicáveis aos procedimentos destinados à constituição, exigência, revisão ou extinção do crédito tributário estadual. 002. Nos termos da Lei no 16.469 de 2009, os prazos processuais no processo administrativo tributário são contínuos, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 003. Para fins de início e encerramento da contagem de prazo no processo administrativo tributário estadual, não se considera dia de expediente normal aquele que se encerre antes do horário normal de funcionamento da repartição em que deva ser praticado o ato. 004. A intimação no processo administrativo tributário do Estado de Goiás pode ser realizada pessoalmente, por via postal, por meio eletrônico ou por edital, observadas as disposições legais. 005. Considera-se realizada a intimação eletrônica no âmbito do processo administrativo tributário estadual, no dia em que o intimado efetivar a consulta ao seu teor ou automaticamente, após o decurso do prazo legal contado do envio da comunicação. 006. A apresentação tempestiva de impugnação pelo sujeito passivo, nos termos da Lei nº 16.469, de 2009, suspende a exigibilidade do crédito tributário objeto do lançamento. 007. O Código de Direitos, Garantia e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, instituído pela Lei Complementar Estadual no 104, de 2013, assegura ao contribuinte a presunção relativa de veracidade dos lançamentos constantes de seus livros, documentos e arquivos contábeis ou fiscais. 008. De acordo com a Lei Complementar Estadual no 104, de 2013, a administração fazendária deve atuar em obediência, entre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, eficiência e motivação dos administrativos. 009. O Código Tributário do Estado de Goiás, instituído pela Lei Estadual nº 11.651, 1991, disciplina as normas gerais relativas à obrigação tributária, ao lançamento, ao crédito tributário e às garantias e privilégios do crédito tributário. 010. A contribuição de melhoria, prevista no Código Tributário do Estado de Goiás, pode ser instituída em razão da realização de obra pública que resulte em valorização imobiliária para o contribuinte. Zero 11. Durante o procedimento de fiscalização, determinado contribuinte foi regularmente intimado por meio eletrônico para apresentar impugnação ao lançamento tributário no prazo legal. O contribuinte acessou o teor da intimação no 10º dia contado do envio da comunicação. Nessa situação, considera-se realizada a intimação na data do efetivo acesso ao conteúdo da comunicação. 012. Em processo administrativo tributário instaurado no Estado de Goiás, o vencimento do prazo para apresentação de recurso administrativo recaiu em dia no qual a repartição fazendária competente encerrou o expediente antes do horário normal de funcionamento. Nessa hipótese, para fins de contagem do prazo processual, esse dia não é considerado como dia de expediente normal. 013. Em determinado processo administrativo tributário, o sujeito passivo deixou de apresentar impugnação ao lançamento no prazo legal. Nessa situação, caracteriza-se a revelia, produzindo presunção relativa de veracidade dos fatos constantes do lançamento. 014. Durante sessão de julgamento no âmbito do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, foi assegurado ao representante fazendário o direito ao uso da palavra, observada a forma prevista no regimento interno do órgão julgador. 015. Em processo administrativo tributário regularmente instaurado, o sujeito passivo efetuou o pagamento integral do crédito tributário exigido antes do julgamento definitivo do processo. Nessa situação, o pagamento implica a extinção do crédito tributário nos termos da legislação tributária estadual. 016. A administração fazendária estadual, ao conduzir procedimento fiscal, deve tratar o contribuinte com urbanidade, respeito e objetividade, atuando em conformidade com os princípios previstos no Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de Goiás. 017. Em fiscalização realizada pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, o contribuinte apresentou livros e documentos fiscais regularmente escriturados.
Nessa hipótese, aplica-se a presunção relativa de veracidade dos lançamentos neles contidos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 104/2013. 018. O Estado de Goiás instituiu contribuição de melhoria em razão da realização de obra pública que resultou em valorização imobiliária para imóveis localizados em sua área de influência. Nessa situação, a exação encontra fundamento no Código Tributário do Estado de Goiás. 19. Em processo administrativo tributário eletrônico, determinado ato foi praticado por meio digital, observados os requisitos legais previstos na Lei nº 16.469/2009. Nessa hipótese, o ato possui a mesma validade jurídica daquele praticado em meio físico. 020. Em procedimento administrativo tributário estadual, foi assegurado ao sujeito passivo, mediante requerimento, o acesso aos autos do processo e a obtenção de cópias dos documentos que o integram, em observância às garantias previstas na legislação tributária estadual. Zero 21. Uma empresa estabelecida no estado de Goiás realizou operação interna de circulação de mercadoria com habitualidade e intuito comercial, promovendo a saída de mercadoria de seu estabelecimento. Nessa situação, configura-se a ocorrência do fato gerador do ICMS, nos termos do Código Tributário do Estado de Goiás e do Decreto no 4.852/1997. 022. Determinado contribuinte do ICMS realizou operação de circulação de mercadoria acompanhada de documento fiscal regularmente emitido, conforme exigido pela legislação estadual. Nessa hipótese, a emissão do documento fiscal atende às obrigações acessórias previstas no regulamento do ICMS do Estado de Goiás. 023. Uma empresa goiana promoveu a saída de mercadoria de seu estabelecimento para outro estabelecimento do mesmo titular, localizado em município diverso dentro do Estado de Goiás. Nessa situação, a operação caracteriza fato gerador do ICMS, nos termos da legislação estadual. 024. Em fiscalização realizada pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, foi constatado que o contribuinte deixou de cumprir obrigação acessória prevista no regulamento do ICMS, ainda que não tenha ocorrido prejuízo à arrecadação do imposto. Nessa hipótese, a infração é passível de penalidade nos termos da legislação tributária estadual. 025. Uma indústria estabelecida em Goiás realizou operação de saída de mercadoria destinada a contribuinte localizado em outra unidade da federação. Nessa situação, o ICMS é devido ao estado de origem, observadas as regras de repartição previstas na legislação aplicável. 026. Um contribuinte do ICMS, regularmente inscrito no cadastro estadual, deixou de escriturar corretamente seus livros fiscais, contrariando disposições do Decreto no 4.1852/1997. Nessa hipótese, resta caracterizado o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação estadual. 027. Em operação de circulação de mercadoria, o valor da operação constitui a base de cálculo do ICMS, compreendendo o montante da própria operação, nos termos do regulamento do ICMS do Estado de Goiás. 028. Uma empresa optante pelo Simples Nacional realizou operação sujeita ao ICMS no Estado de Goiás. Nessa situação, aplicam-se as normas específicas previstas na legislação estadual, sem prejuízo das disposições da legislação federal aplicável ao regime. 029. O regulamento do ICMS do Estado de Goiás prevê que o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, observado o disposto na legislação estadual. 030. Em procedimento fiscal, constatou-se que o contribuinte creditou-se indevidamente de ICMS em desacordo com as normas previstas no Decreto nº 4.852/1997. Nessa hipótese, o crédito pode ser glosado pela autoridade fiscal nos termos da legislação tributária estadual. Zero 31. Uma indústria estabelecida no estado de Goiás, enquadrada como contribuinte substituto tributário, realizou a saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, destinada a estabelecimento varejista localizado no próprio estado. Nessa situação, compete ao contribuinte substituto a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido pelas operações subsequentes. A 032.
Em operação interna, sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS, o imposto devido nas operações subsequentes é calculado com base em preço final a consumidor, único ou máximo, fixado ou autorizado por órgão competente, quando existente. 033. Na ausência de preço final a consumidor fixado ou autorizado, a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária poderá ser obtida mediante a aplicação de margem de valor agregado sobre o valor da operação própria do substituto. 034. Um contribuinte substituído adquiriu mercadoria com ICMS já retido por substituição tributária. Nessa situação, em regra, não é devido novo recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes abrangidas pela retenção. A 035. Em operação interestadual destinada ao Estado de Goiás, envolvendo mercadoria sujeita à substituição tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST pode ser atribuída ao remetente localizado em outra unidade da Federação, conforme previsto na legislação estadual. 036. O regime de substituição tributária do ICMS pode alcançar operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes, conforme previsto no regulamento do ICMS do Estado de Goiás. 037. O contribuinte substituto é responsável pelo recolhimento do ICMS-ST no prazo e na forma estabelecidos pela legislação estadual, independentemente da efetiva realização das operações subsequentes presumidas. 038. O regulamento do ICMS do Estado de Goiás prevê hipóteses de restituição do ICMS retido por substituição tributária quando o fato gerador presumido não se realizar ou se realizar por valor inferior ao presumido. 039. Em fiscalização realizada pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, constatou-se que o contribuinte substituto deixou de reter e recolher o ICMS devido por substituição tributária. Nessa situação, caracteriza-se infração à legislação tributária estadual. 040. O regime de substituição tributária do ICMS não afasta a obrigação do contribuinte substituto ou substituído de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual. Zero 41. Uma empresa estabelecida no estado de Goiás usufrui de benefício fiscal de ICMS concedido nos termos do anexo NAI do decreto número 4.852 do 97. Nessa situação, a fruição do benefício está condicionada ao cumprimento dos requisitos e das obrigações previstas na legislação estadual. 042. Determinado contribuinte deixou de cumprir quando exigida para a manutenção de benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Goiás. Nessa hipótese, a autoridade fiscal poderá exigir o imposto dispensado acrescido dos encargos legais, conforme previsto na legislação tributária estadual. 043. Os benefícios fiscais relativos ao ICMS concedidos no âmbito do Estado de Goiás não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual. 044. Um contribuinte beneficiário de incentivo fiscal de ICMS praticou operação em desacordo com as condições estabelecidas no ato concessivo. Nessa situação, poderá ocorrer a perda do benefício fiscal nos termos do anexo NAI do decreto no 4.852/997. 045. O regulamento do ICMS do Estado de Goiás prevê que a concessão de benefício fiscal não gera direito adquirido ao contribuinte, podendo ser alterado ou revogado nas hipóteses legalmente previstas. 046. Em procedimento fiscal foi constatado que o contribuinte utilizou o benefício fiscal de ICMS sem atender aos requisitos formais exigidos pela legislação estadual. Nessa hipótese, o benefício é considerado indevido. 047. Os benefícios fiscais previstos no anexo NAI, do anexo do decreto no 4.857, podem assumir a forma de isenção, redução de base de cálculo, crédito outorgado ou outros incentivos previstos em lei. 048. A fruição de benefício fiscal de ICMS pode estar condicionada à regularidade cadastral e fiscal do contribuinte perante a Secretaria da Economia do Estado de Goiás. 049. O descumprimento das condições estabelecidas para a concessão de benefício fiscal de ICMS autoriza a autoridade fiscal a proceder ao lançamento do imposto devido, observadas as disposições da legislação tributária estadual. 050. A concessão e a manutenção de benefícios fiscais de ICMS no Estado de Goiás devem observar as normas previstas no regulamento do ICMS e na legislação específica aplicável.
051. Um contribuinte do ICMS estabelecido no estado de Goiás deixou de emitir documento fiscal relativo à saída de mercadoria de seu estabelecimento, ainda que a operação tenha sido regularmente registrada em sua contabilidade. Nessa situação, resta caracterizado o descumprimento de obrigação específica prevista no regulamento do ICMS. 052. Determinada empresa obrigada à escrituração fiscal digital deixou de escriturar corretamente documentos fiscais exigidos pela legislação estadual. Nessa hipótese, configura-se infração por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do anexo 2 do Decreto nº 4.852/1997. 053. O regulamento do ICMS do Estado de Goiás prevê que os livros e documentos fiscais devem ser mantidos pelo contribuinte pelo prazo decadencial à disposição do fisco para fins de fiscalização. 054. Em procedimento fiscal, foi constatado que o contribuinte deixou de apresentar, quando solicitado, livros e documentos fiscais exigidos pela legislação tributária estadual. Nessa situação, caracteriza-se infração às obrigações específicas previstas no regulamento do ICMS. 055. Uma empresa estabelecida em Goiás deixou de comunicar à Secretaria da Economia alterações cadastrais relevantes exigidas pela legislação do ICMS. Nessa hipótese, há descumprimento de obrigação específica prevista no anexo 12 do Decreto nº 4.852/1997. 56. O cumprimento das obrigações específicas previstas no regulamento do ICMS independe da ocorrência de fato gerador do imposto, bastando a condição de contribuinte ou responsável. 057. Em fiscalização estadual, constatou-se que o contribuinte deixou de guardar documentos fiscais pelo prazo legal exigido. Nessa situação, a conduta configura infração à legislação tributária estadual. 058. O regulamento do ICMS do Estado de Goiás estabelece que o descumprimento de obrigações específicas sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação tributária, ainda que não haja falta de pagamento do imposto. 059. Uma empresa, embora tenha recolhido integralmente o ICMS devido, deixou de cumprir obrigações específicas relativas à emissão e escrituração de documentos fiscais. Nessa hipótese, permanece sujeita às penalidades cabíveis. 060. As obrigações específicas previstas no anexo 2 do Decreto nº 4.852/97 aplicam-se tanto aos contribuintes do ICMS quanto aos demais responsáveis definidos na legislação tributária estadual. Zero 61. Uma empresa estabelecida no estado de São Paulo realizou operação interestadual de venda de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado no estado de Goiás. Nessa situação, aplica-se o diferencial de alíquotas do ICMS nos termos da legislação tributária estadual. 062. Na operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado no estado de Goiás, a base de cálculo do diferencial de alíquotas corresponde ao valor da operação, observadas as normas previstas no regulamento do ICMS. 00663. O diferencial de alíquotas do ICMS devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte deve ser recolhido ao estado de Goiás, nos termos do anexo 13 do Decreto nº 4.852/197. 064. Em operação interestadual sujeita ao diferencial de alíquotas do ICMS, a alíquota interna do estado de Goiás deve ser comparada com a alíquota interestadual aplicável à operação para fins de apuração do imposto devido. 065. O regime de diferencial de alíquotas do ICMS aplica-se tanto às operações com mercadorias, quanto às prestações de serviços de transporte interestadual e de comunicação, destinadas a consumidor final não contribuinte. 0.166. O contribuinte remetente localizado em outra unidade da Federação pode ser responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS devido ao Estado de Goiás, conforme previsto na legislação estadual. 67. Em fiscalização realizada pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, constatou-se que o remetente deixou de recolher o diferencial de alíquotas do ICMS devido em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte. Nessa situação, caracteriza-se infração à legislação tributária estadual.
068. O regulamento do ICMS do Estado de Goiás estabelece prazos e formas específicas para o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. 069. A obrigação de recolher o diferencial de alíquotas do ICMS não afasta o cumprimento das obrigações acessórias relativas à emissão e à escrituração dos documentos fiscais correspondentes. 70. O diferencial de alíquotas do ICMS devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte integra o crédito tributário do estado de destino da mercadoria ou do serviço. 71. Uma instituição financeira que opera no estado de Goiás foi obrigada a prestar informações à administração tributária estadual relativas a operações realizadas por contribuintes do ICVMS. Nessa situação, o fornecimento dessas informações encontra fundamento no anexo de Stoitz do Decreto número 4.852 de 1997. 072. Um intermediador de pagamento eletrônico realizou a intermediação de operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores localizados no estado de Goiás. Nessa hipótese, o intermediador está sujeito ao dever de prestar informações à Secretaria da Economia nos termos da legislação tributária estadual. 073. O fornecimento de informações por instituições financeiras e intermediadores, nos termos do anexo 18 do Decreto número 4.852/1997, tem por finalidade subsidiar a fiscalização e o controle do cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. 074. A obrigação de prestar informações à administração tributária estadual prevista no anexo 18 do Decreto no 4.852/1997 independe da condição de contribuinte do ICMS, da instituição financeira ou do intermediador de pagamento. 075. Em procedimento fiscal, constatou-se que determinado intermediador de serviços deixou de prestar informações exigidas pela legislação tributária estadual. Nessa situação, caracteriza-se infração às obrigações previstas no anexo 8 do Decreto número 4.855/1997. 076. As informações prestadas por instituições financeiras e intermediadores à Secretaria da Economia do Estado de Goiás devem observar os prazos, a forma e o conteúdo definidos na legislação tributária estadual. 077. O dever de prestar informações à administração tributária estadual previsto no anexo 8 do Decreto no 4.852/1997 não afasta a observância das normas relativas ao sigilo fiscal nos termos da legislação aplicável. 78. A falta, a inexatidão ou a omissão de informações prestadas por instituições financeiras ou intermediadores pode ensejar a aplicação de penalidades previstas na legislação tributária estadual. 079. O fornecimento de informações por instituições financeiras e intermediadores de pagamento constitui obrigação acessória instituída para fins de fiscalização tributária estadual. 080. As obrigações previstas no anexo 2 do Decreto 1852/1997 aplicam-se às instituições financeiras e aos intermediadores que realizem operações ou intermediações relacionadas a contribuintes localizados no estado de Goiás. Zero oitenta e um. Uma microempresa optante pelo Simples Nacional, estabelecida no estado de Goiás, adquiriu mercadoria de fornecedor localizado em outra unidade da federação, destinada a uso ou consumo. Nessa situação, é devido o diferencial de alíquotas do ICMS ao estado de Goiás, nos termos do anexo 20 do Decreto 4.852 de 1997. 082. Uma empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, realizou aquisição interestadual de mercadoria para revenda, com entrada no território do estado de Goiás. Nessa hipótese, aplica-se a sistemática do diferencial de alíquotas do ICMS, conforme previsto na legislação estadual. 083. O fato de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar enquadrada no Simples Nacional não afasta a obrigação de recolher o diferencial de alíquotas do ICMS nas hipóteses previstas no anexo 20 do Decreto número 4.852/1997. 84. Na aquisição interestadual de mercadoria por contribuinte optante pelo Simples Nacional, o diferencial de alíquotas do ICMS é calculado mediante a aplicação da alíquota interna do Estado de Goiás sobre a base de cálculo definida na legislação estadual. 085.
Em fiscalização realizada pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, então de Goiás, constatou-se que a empresa optante pelo Simples Nacional deixou de recolher o diferencial de alíquotas do ICMS devido em operação interestadual. Nessa situação, caracteriza-se infração à legislação tributária estadual. 086, o anexo 20 do Decreto nº 4.852/97 estabelece prazos e formas específicas para o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS devido por contribuinte optante pelo Simples Nacional. 087, a obrigação de recolher o diferencial de alíquotas do ICMS devido nas aquisições interestaduais por optante do Simples Nacional não afasta o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual. 088. O diferencial de alíquotas do ICMS devido por microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional integra o crédito tributário do Estado de Goiás. 089. O recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS por optante do Simples Nacional deve observar as disposições específicas da legislação estadual, independentemente do recolhimento unificado previsto no regime simplificado. 090. O anexo PINT do Decreto nº 4.852, da 1997, aplica-se às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional que realizem operações interestaduais sujeitas ao diferencial de alíquotas do ICMS. 091. Uma empresa estabelecida no Estado de Goiás realizou operação de circulação de mercadoria e emitiu nota fiscal eletrônica conforme o ajuste CNF número 075. Nessa situação, a NFI constitui documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente. 092. Em determinada operação, o contribuinte emitiu NFI regularmente autorizada pela administração tributária, acompanhando a mercadoria apenas com o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica DANF. Nessa hipótese, o DANF tem a finalidade de acompanhar o trânsito da mercadoria e facilitar a consulta da NFI. 093. A validade jurídica da nota fiscal eletrônica está condicionada à concessão de autorização de uso pela administração tributária competente nos termos do ajuste CNF número 0765. Uma NF emitida em desacordo com as disposições do ajuste CNF número 0705, sem a correspondente autorização de uso, não produz efeitos fiscais perante a administração tributária. O 95. O ajuste CNF número 075 estabelece que a emissão da NF substitui para todos os efeitos legais a nota fiscal em papel nos casos em que sua utilização seja obrigatória. A 96. Em fiscalização realizada durante o transporte de mercadorias, a ausência do DANF, quando exigido, caracteriza infração à legislação tributária, ainda que a NF tenha sido regularmente emitida e autorizada. 097. O contribuinte emissor da NFI é responsável pela guarda dos arquivos digitais da nota fiscal eletrônica pelo prazo previsto na legislação tributária aplicável. 098. O ajuste CNF número 0705 admite a utilização da NFI em operações internas e interestaduais, observadas as disposições específicas estabelecidas pela legislação tributária. 099. A NFI deve conter as informações exigidas pela legislação tributária, sendo de responsabilidade do emitente a veracidade e a correção dos dados nela consignados. 100. O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica DANF não substitui a NFE para fins fiscais, servindo apenas como representação gráfica simplificada da nota fiscal eletrônica. Um estabelecimento varejista localizado no estado de Goiás realizou venda de mercadoria a consumidor final e emitiu nota fiscal de consumidor eletrônica NFCI, modelo 65. Nessa situação, a NFCE é documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente. 102. A emissão da NFCE nos termos do ajuste CNF número 1916 destina-se a documentar operações de venda presencial ou para entrega em domicílio a consumidor final. 103. A validade jurídica da NFCI está condicionada à concessão de autorização de uso pela administração tributária competente, conforme previsto no ajuste CNF número 19 de 16. 104. Em determinada operação de venda a consumidor final, o contribuinte emitiu NFCI regularmente autorizada e entregou ao adquirente o documento auxiliar da NFCE, DANF-NFCE. Nessa hipótese, o documento auxiliar tem a finalidade de representar graficamente a NFCE e possibilitar sua consulta.
105. O ajuste CNF número 1916 estabelece que a emissão da NFCE substitui, para os efeitos legais, a nota fiscal de venda a consumidor em papel, nos casos em que sua utilização seja obrigatória. 106. Um contribuinte varejista deixou de emitir NFCE em operação de venda a consumidor final, ainda que tenha registrado a operação em sistema interno. Nessa situação, resta caracterizado o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária. 107. A NFCE deve conter as informações exigidas pela legislação tributária, sendo de responsabilidade do emitente a veracidade e a correção dos dados nela consignados. 108. O contribuinte emissor da NFCE é responsável pela guarda dos arquivos digitais da nota fiscal de consumidor eletrônica pelo prazo previsto na legislação tributária aplicável. 109. O ajuste CNF número 1916 admite a emissão da NFCE em contingência, nas hipóteses e na forma previstas na legislação tributária. 110. O documento auxiliar da NFCE não substitui a nota fiscal de consumidor eletrônica para fins fiscais, servindo apenas como representação gráfica simplificada do documento eletrônico. 111. Uma empresa transportadora realizou o transporte de mercadorias acobertadas por mais de um documento fiscal eletrônico, utilizando veículo próprio para a prestação do serviço. Nessa situação, é obrigatória a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDFE, nos termos do ajuste CNF número 2110. 112. O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDFI, é documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, cuja validade jurídica depende da autorização de uso concedida pela administração tributária competente. Em operação de transporte interestadual de mercadorias, o MDFI deve ser emitido antes do início da prestação do serviço de transporte, conforme disposto no ajuste CNF número 21/10. 114. O ajuste CNF número 2110 prevê a obrigatoriedade de emissão do MDF tanto pelo contribuinte emitente dos documentos fiscais, quanto pelo transportador, nas hipóteses nele previstas. 115. Durante fiscalização ao imposto fiscal, constatou-se o transporte de mercadorias sem a correspondente emissão do MDF quando exigido. Nessa situação, caracteriza-se infração à legislação tributária aplicável. 116. O MDF tem por finalidade agrupar informações relativas às NF e aos conhecimentos de transporte eletrônico CT que acobertam a carga transportada em determinado veículo ou unidade de transporte. 117. O encerramento do MDFE deve ser realizado após a finalização da prestação do serviço de transporte, nos termos e prazos previstos na legislação tributária. 118. O ajuste CNF número 2110 admite a emissão do MDF em contingência, nas hipóteses e condições estabelecidas pela legislação tributária. 119. O contribuinte emissor do MDF é responsável pela guarda dos arquivos digitais do manifesto eletrônico pelo prazo previsto na legislação tributária aplicável. 120. O documento auxiliar do MDF não substitui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais para fins fiscais, servindo apenas como representação gráfica simplificada do documento eletrônico. Uma empresa industrial instalada no estado de Goiás aderiu ao Programa de Desenvolvimento Regional ProGoiás, instituído pela Lei nº 20.787/2020. Nessa situação, a fruição dos incentivos concedidos pelo programa está condicionada ao cumprimento das exigências e contrapartidas previstas na legislação. 122. O ProGoiás tem por finalidade promover o desenvolvimento regional no estado de Goiás, mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros a empreendimentos econômicos que atendam aos critérios legais. 123. A adesão ao ProGoiás não dispensa a empresa beneficiária do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias previstas na legislação estadual. 124. O descumprimento das condições estabelecidas para a fruição dos incentivos do ProGoiás pode acarretar a suspensão ou a perda dos benefícios concedidos, nos termos da Lei nº 20.787 de 2020. 125. A concessão de incentivos no âmbito do ProGoiás não gera direito adquirido ao contribuinte, podendo ser revista nas hipóteses e condições previstas na legislação aplicável. 126.
Os benefícios concedidos pelo ProGoiás devem observar os limites, prazos e condições fixados nos atos concessivos e na legislação estadual pertinente. 127. Uma empresa beneficiária do ProGoiás deixou de atender às contrapartidas assumidas no programa. Nessa situação, poderá ser exigida a restituição dos valores usufruídos indevidamente, conforme previsto na Lei nº 20.787 de 2020. 128. A fruição dos incentivos do ProGoiás pode estar condicionada à regularidade fiscal da empresa beneficiária perante o Estado de Goiás. 129. O ProGoiás integra a Política Estadual de Desenvolvimento Econômico e Regional, sendo instrumento de fomento à atividade produtiva no Estado de Goiás. 130. A concessão e a manutenção dos benefícios previstos no ProGoiás dependem de ato administrativo específico, nos termos da Lei nº 20.787/2020. 131. O Estado de Goiás instituiu o Fundo Estadual de Infraestrutura, Fundeinfra, com a finalidade de captar recursos destinados ao financiamento de obras e ações de infraestrutura voltadas ao desenvolvimento econômico do Estado. 132. O Fundeinfra foi criado pela Lei nº 21.670/2022, sendo regulamentado pelo Decreto nº 10.187 de 2022, que disciplina sua operacionalização, gestão e destinação dos recursos. 133. Os recursos do Fundeinfra devem ser aplicados em projetos e ações voltados à infraestrutura logística, de transporte e de desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, nos termos da legislação aplicável. 134. A participação de contribuintes ou setores econômicos em programas vinculados ao Fundeinfra pode estar condicionada à adesão a programas específicos instituídos pelo Estado de Goiás. 135. O Decreto nº 10.187/2022 estabelece regras relativas à arrecadação, à gestão e à aplicação dos recursos do Fundeinfra, observadas as diretrizes fixadas na Lei nº 21.670/2022. 136. A criação do Fundeinfra integra a Política Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e à Melhoria da Infraestrutura do Estado de Goiás. 137. Os recursos vinculados ao Fundeinfra possuem destinação específica, devendo ser aplicados exclusivamente nas finalidades previstas na legislação instituidora do fundo. 138. A gestão do Fundeinfra deve observar os princípios da legalidade, transparência, eficiência e controle nos termos da legislação estadual aplicável. 139. A legislação que institui o Fundeinfra prevê mecanismos de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do fundo. 140. A adesão a programas relacionados ao Fundeinfra não afasta o cumprimento das obrigações tributárias previstas na legislação estadual pelos contribuintes envolvidos. Cento e 141. A Instrução Normativa nº 199/2022, RE institui procedimentos de autorregularização pelo contribuinte relativos a divergências ou inconsistências identificadas pela administração tributária estadual por meio de malhas fiscais. 142. Identificada divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte e os dados obtidos pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, o contribuinte poderá ser comunicado para fins de autorregularização, nos termos da EN nº 199/2022, RE. 143. A autorregularização prevista na Instrução Normativa no 199/2022, SRE, permite ao contribuinte corrigir irregularidades apontadas pela administração tributária antes da instauração de procedimento fiscal. 144. O saneamento das divergências apontadas no procedimento de autorregularização deve observar os prazos e as formas estabelecidos na Instrução Normativa número 199/2022, SRE. 145. A adesão do contribuinte ao procedimento de autorregularização não dispensa o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias previstas na legislação estadual. 146. A Instrução Normativa número 199/2022, SRE, tem por finalidade estimular o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e reduzir a litigiosidade administrativa. 147. A ausência de regularização das inconsistências apontadas no procedimento de autorregularização poderá ensejar a adoção de medidas fiscais cabíveis pela administração tributária. 148. As divergências passíveis de autorregularização podem decorrer de inconsistências entre documentos fiscais eletrônicos, declarações fiscais e informações prestadas por terceiros.
149. A autorregularização realizada pelo contribuinte deve ser formalizada conforme os meios e sistemas indicados pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás. 150. O procedimento de autorregularização previsto na Instrução Normativa número 199/2022, RE, integra as ações de conformidade tributária desenvolvidas pela Administração Fazendária Estadual. 151. Durante procedimento de fiscalização tributária no Estado de Goiás, a administração fazendária deve atuar em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e motivação dos atos administrativos. 152. No curso de ação fiscal, o contribuinte tem direito a ser tratado com urbanidade, respeito e objetividade pelos agentes da administração fazendária, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 104/2013. 153. O Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte assegura ao contribuinte o direito de obter informações claras, precisas e completas acerca de seus direitos e deveres tributários perante a administração fazendária. 154. Em procedimento fiscal, a administração fazendária deve adotar medidas proporcionais e adequadas à finalidade da fiscalização, vedada a imposição de exigências excessivas ou desnecessárias ao contribuinte. 155. A Lei Complementar Estadual no 104/2013 assegura ao contribuinte a presunção relativa de veracidade das informações constantes de seus livros, documentos e arquivos fiscais regularmente escriturados. 156. Durante fiscalização tributária, é assegurado ao contribuinte o direito de acompanhar os atos praticados pela administração fazendária, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. 157. A administração fazendária deve observar o princípio da transparência na condução de procedimentos fiscais, permitindo ao contribuinte o acesso às informações que lhe digam respeito. 158. O Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte veda a utilização de meios coercitivos indiretos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, fora das hipóteses legalmente previstas. 159. A atuação da administração fazendária deve observar a boa-fé objetiva, tanto no relacionamento com o contribuinte, quanto na interpretação e aplicação da legislação tributária. 160. O exercício regular dos direitos assegurados ao contribuinte pela Lei Complementar Estadual nº 104/2013 não o exime do cumprimento de suas obrigações tributárias principais e acessórias. Sendo 61, o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás, Fomentar, foi instituído com a finalidade de estimular a implantação, expansão e modernização de empreendimentos industriais no Estado de Goiás. 162. A fruição dos incentivos concedidos no âmbito do Fomentar está condicionada ao cumprimento das exigências e contrapartidas estabelecidas na legislação estadual e nos atos concessivos específicos. 163, a Lei nº 1180/90, promoveu modificações no regime jurídico do Fomentar, ajustando regras relativas à concessão, à manutenção e ao controle dos incentivos industriais. 164. A adesão de empresa industrial ao programa Fomentar não a exime do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias previstas na legislação estadual. 165. O descumprimento das condições estabelecidas para a fruição dos incentivos do Fomentar pode acarretar a suspensão ou a perda do benefício nos termos da legislação aplicável. Os incentivos concedidos no âmbito do Fomentar não configuram direito adquirido do contribuinte, podendo ser revistos nas hipóteses legalmente previstas. 167. A legislação do Fomentar prevê mecanismos de acompanhamento, fiscalização e controle da execução dos projetos industriais beneficiados pelo programa. 168. Em caso de utilização indevida dos incentivos concedidos pelo Fomentar, poderá ser exigida a restituição dos valores usufruídos, acrescidos dos encargos legais. 169. O Fomentar integra a Política Estadual de Desenvolvimento Econômico e Industrial do Estado de Goiás, funcionando como instrumento de fomento à atividade produtiva. 170. A concessão e a manutenção dos benefícios previstos no Fomentar dependem de ato administrativo específico, observado o disposto na legislação estadual aplicável. 171.
O Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás Produzir, instituído pela Lei nº 13.591/2000, tem por finalidade fomentar a implantação, a expansão e a modernização de empreendimentos industriais no estado de Goiás. 172, o Produzir é operacionalizado por meio do Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais, FUNPRODUZIR, criado para viabilizar os incentivos concedidos às empresas participantes do programa. 173. A fruição dos incentivos concedidos no âmbito do Produzir está condicionada ao cumprimento das exigências, prazos e contrapartidas estabelecidos na legislação estadual e nos atos concessivos. 164. A adesão ao Produzir não dispensa a empresa beneficiária do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias previstas na legislação do Estado de Goiás. 175. O descumprimento das condições estabelecidas para a fruição dos incentivos do Produzir pode acarretar a suspensão ou a perda dos benefícios concedidos, nos termos da Lei nº 13.591/2000. 176. Os incentivos concedidos no âmbito do Produzir não configuram direito adquirido do contribuinte, podendo ser alterados ou revogados nas hipóteses previstas na legislação aplicável. 177. A legislação do Produzir prevê mecanismos de acompanhamento, fiscalização e controle da execução dos projetos industriais beneficiados pelo programa. 178. Em caso de utilização indevida dos incentivos concedidos no âmbito do Produzir, poderá ser exigida a restituição dos valores usufruídos, acrescidos dos encargos legais. 179. O Produzir integra a Política Estadual de Desenvolvimento Econômico e Industrial do Estado de Goiás, funcionando como instrumento de estímulo à atividade produtiva. 180. A concessão e a manutenção dos benefícios previstos no Produzir dependem de ato administrativo específico, observado o disposto na legislação estadual aplicável. 181. Em procedimento de fiscalização do ICMS no estado de Goiás, a autoridade fazendária identificou infração relativa ao descumprimento de obrigação acessória e lavrou o respectivo auto de infração. Nessa situação, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, instaurando processo administrativo tributário nos termos da Lei nº 16.469/2009. 182. Um contribuinte do ICMS, regularmente intimado por meio eletrônico acerca de lançamento tributário, deixou de apresentar impugnação no prazo legal. Nessa hipótese, caracteriza-se a revelia no processo administrativo tributário estadual. 183. Em ação fiscal, a administração fazendária exigiu do contribuinte documentos fiscais e livros obrigatórios previstos no regulamento do ICMS. Nessa situação, o contribuinte deve atender à exigência, observadas as garantias previstas na Lei Complementar Estadual nº 104/2013. 184. Uma empresa beneficiária de incentivo fiscal de ICMS deixou de cumprir condição expressamente prevista no ato concessivo. Nessa situação, poderá ocorrer a perda do benefício e a exigência do imposto dispensado nos termos da legislação tributária estadual. 185. Durante o transporte de mercadorias no estado de Goiás, foi constatada a ausência de documento fiscal exigido pela legislação do ICMS. Nessa hipótese, configura-se infração às obrigações específicas previstas no Decreto 4.852/1997. 186. Um contribuinte optante pelo Simples Nacional realizou aquisição interestadual de mercadoria destinada a uso próprio, deixando de recolher o diferencial de alíquotas do ICMS devido ao estado de Goiás. Nessa situação, o imposto é exigível nos termos da legislação estadual. 187. No âmbito do processo administrativo tributário, o pagamento do crédito tributário pelo sujeito passivo antes da decisão final implica a extinção do crédito tributário, conforme previsto na legislação aplicável. 188. A administração fazendária, ao conduzir procedimento fiscal, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação dos atos administrativos, conforme assegurado pelo Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte. 189. Uma empresa transportadora deixou de emitir MDF e em operação em que sua emissão era obrigatória, ainda que os documentos fiscais da carga estivessem regulares. Nessa situação, resta caracterizado o descumprimento de obrigação acessória. 190. A utilização indevida de incentivo fiscal concedido por Programa Estadual de Desenvolvimento Econômico
pode ensejar a exigência de restituição dos valores usufruídos, acrescidos dos encargos legais, nos termos da legislação aplicável. Questões 191 a 200. Revisão finalíssima. Em procedimento de fiscalização tributária no Estado de Goiás, a autoridade fazendária identificou inconsistência entre informações prestadas pelo contribuinte e dados obtidos por meio de cruzamento eletrônico. Nessa situação, a administração poderá oportunizar autorregularização antes da instauração de procedimento fiscal, nos termos da Instrução Normativa número 299/2022 RE. 192. Um contribuinte do ICMS foi intimado eletronicamente acerca de lançamento tributário, mas não acessou o conteúdo da comunicação dentro do prazo legal. Nessa situação, considera-se realizada a intimação automaticamente após o decurso do prazo previsto na legislação aplicável. 193. Durante sessão de julgamento no âmbito do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, foi assegurado ao representante fazendário o direito ao uso da palavra conforme previsto no regimento interno e na Lei no 16.469/2009, 194, em fiscalização realizada no estabelecimento de contribuinte beneficiário de incentivo fiscal estadual, constatou-se o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação do ICMS. Nessa situação, o contribuinte permanece sujeito às penalidades cabíveis, ainda que o benefício fiscal esteja regularmente concedido. 195. Uma empresa estabelecida no estado de Goiás realizou operação interestadual de venda de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, localizada em outra unidade da federação. Nessa situação, aplica-se a sistemática do diferencial de alíquotas do ICMS, observadas as regras da legislação estadual e nacional. 196. Um contribuinte optante pelo Simples Nacional deixou de cumprir obrigação específica prevista no regulamento do ICMS do Estado de Goiás, apesar de ter recolhido corretamente os tributos devidos pelo regime simplificado. Nessa situação, caracteriza-se infração à legislação tributária estadual. 197. Em procedimento administrativo tributário, a decisão proferida pela autoridade julgadora deve ser devidamente motivada, com indicação dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, sob pena de nulidade do ato. 198. O exercício dos direitos assegurados ao contribuinte pelo Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de Goiás não o exime do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias previstas na legislação aplicável. 199. Uma empresa transportadora realizou transporte de mercadorias acobertadas por documentos fiscais eletrônicos, sem a emissão do MDF exigido pela legislação. Nessa situação, resta caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, ainda que as NF estejam regulares. 200. A concessão de incentivos fiscais ou financeiros no âmbito de programas estaduais de desenvolvimento econômico não gera direito adquirido ao contribuinte, podendo ser revista nas hipóteses e condições previstas na legislação aplicável.